Você vai tomar 3 decisões quando você estiver diante de uma TVP diagnosticada no teu plantão. A primeira delas, muitas pessoas pensam assim, TVP, quando coagular. Não. A primeira decisão que você vai tomar é, meu paciente tem contraindicação a essa anticoagulação? É a primeira pergunta que você vai se fazer. Se esse paciente for um paciente plaquetopênico, um paciente que tem um sangramento ativo, ou um paciente que já apresentou algum episódio de sangramento intracraniano, um AVC hemorrágico, um TCE grave, você não vai anticoagular. E se essa TVP for principalmente proximal, que é as que possuem maior risco de fazer embolia pulmonar, você não vai anticoagular esse paciente, você vai internar para ser colocado um filtro de veia cava. Então a primeira pergunta é, eu devo anticoagular esse paciente? Qual é a segunda pergunta? Segunda pergunta, eu devo internar ou não esse paciente? Ele vai anticoagular internado ou ele pode anticoagular em casa, ambulatorialmente? Se esse paciente estiver estável hemodinamicamente, se ele não tiver uma doença renal crônica ativa e ele também não tiver alto risco de sangramento, portanto, pacientes mais jovens, pacientes que não fazem uso de, por exemplo, terapia antiplaquetária, pacientes que não sofreram trauma ou sangramento recente, esse paciente vai poder, ele tem um menor risco de sangramento, então ele vai poder fazer em casa. Mas vamos supor, esse paciente está instável hemodinamicamente, ou seja, essa TVP pode não ser só uma TVP, já pode ter evoluído por uma embolia pulmonar. Esse paciente tem doença renal crônica ou ele tem chance de sangramento, ele vai internar. A terceira pergunta é, eu vou anticoagular com o quê? Se esse paciente vai para casa, eu tenho hoje a grande facilidade de anticoagular com os novos anticoagulantes orais, como a rivaroxabana. Não, esse paciente vai internar. De um modo geral, o paciente com TVP internado, ele vai ser submetido aí ao uso da enoxaparina em dose plena, tá? Poxa, Dani, por questões sociais, eu não tenho a possibilidade do xarelto, eu vou ter que usar varfarina. Aí a gente inicia uma terapia nos primeiros 5 dias, lembra? Conjunta com enoxaparina e varfarina. Nos 5 primeiros dias, juntamente, até atingir meu INR de 2 e 3, e ele muitas vezes ser liberado para casa. E por que começa a ir internado? Porque, poxa, Clexane em casa, de fato, é uma medicação cara, eu vou internar, iniciar no hospital, atingir o INR e liberar. Então, essas 3 perguntas práticas, tá? Por que teu paciente não é uma questão de prova, hein?